muito bem-vindo a mais um vídeo começando aqui no canal da Via Permuta Rio de Janeiro. E para você que ainda não sabe o que é a Via Permuta, nós somos o maior grupo de network e vendas do Brasil. E estamos fazendo uma sequência aqui de entrevistar alguns dos nossos associados destaques. E hoje eu estou com uma pessoa aqui incrível, né? Meu xará, veio de um segmento que eu também tenho uma experiência modéstia à parte, não como ele, mas eu entendo um pouco dessa área e eu tenho certeza que se você ficar até o final desse vídeo, tanto se você for desse segmento educacional ou de algum segmento atrelado, você vai pegar vários insights. Mas antes disso, clica aí, dá um gostei ou um não gostei nesse vídeo, por favor, e começa a seguir a gente também. Esse canal tá novo, eu tô começando a gostar desse ecossistema aqui e tá ficando legal. Então eu quero apresentar para vocês ninguém mais, ninguém menos que o Dr. Felipe, fundador da Authority. Authority, eu sou aluno dele, né, cara? Tem que falar certo aqui. Uma escola de inglês que tem uma pegada diferente, 100% online, com aulas exclusivas e direcionadas para um público específico. Seja bem-vindo e fala um pouco pra gente, Felipe, qual é esse público, cara? Boa noite, obrigado pelo convite. Bem, a Authority, ela é focada mais aí no público corporativo, né? A gente tem uma pegada mais para esse lado, né? Atendendo mais esse povo que trabalha offshore, trabalha com operações internacionais e afins. E basicamente nossa metodologia ela vem de bastante pesquisa aí, de muitos anos de prática, muito brainstorm com pessoas, com a equipe, para chegar nesse resultado que chegamos hoje, que é bastante satisfatório, sempre em evolução, obviamente, né? Além das nossas constantes melhorias também. Então, basicamente, é nessa linha que a gente atua, esse é o nosso público, a nossa forma de trabalho. Top demais. Antes de começar o roteiro aqui da equipe, eu quero te contar um negócio, cara. Tu Diga. nem sabia. Ah, Quando tu subiu a avaliação e veio lá a escola de inglês, a minha equipe me mandou uma mensagem e falou assim: cara, tem um cara com uma escola de inglês querendo entrar, cara. E aí? Porque, se você não sabe, eu fui franqueado de uma rede de inglês, parei de operar no final de 2023. E 23. E na cabeça da galera, tipo assim, nossa, será que o Luiz Felipe vai deixar? Como é que vai ser essa questão de agora ele ter saído desse ecossistema do inglês? Como é que vai ser essa relação dele com uma pessoa de inglês, né, cara? Falei assim, cara, oi, como assim, cara? É top demais. Achei sensacional. Fiquei triste porque, né, outras pessoas não tiveram essa visão tão rápido. E foi bem legal, quando eu conheci ali, fiz uma aula experimental com você. E hoje eu sou aluno, faço aula ali online, no horário da madruga, 6 horas da manhã. Aula individual, que é um conceito que eu acredito muito, cara. Acredito muito. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, dessa metodologia. Porque eu já experimentei, desde muito cedo, eu fiz vários outros cursos de inglês, aqueles mais tradicionais, que tem que estudar a vida inteira para ser professor de inglês, que é algo que eu não queria ser. Aí depois abandonei, que é chato, naquele inglês, verbo to be, aquela muita repetição, muita decoreba, né? E eu, cara, não quis. Meu pai e minha mãe queriam, pagaram, e por um tempo eu tomei a decisão de não querer mais. Até chegar na época no quartel e começar a pipocar as oportunidades. Porque quem é do Exército Brasileiro, né, de carreira, como eu era, sempre aparecem as oportunidades para ir para o exterior. Aí eu lembro que eu tinha esse trauma do inglês. E que eu conversei com você lá na primeira reunião que a gente teve. Falei, cara, o inglês é chato, meu irmão. O inglês é difícil. E eu lembro que eu peguei o atalho do espanhol. E o caminho que me fez aprender o espanhol, hoje, é óbvio que eu não sou fluente, até porque eu parei de estudar, mas na época que me fez habilitar no Exército, foi exatamente estudar com um professor individualmente, específico para o que eu queria, que era passar na prova de habilitação do Exército. Logo depois, eu comecei a estudar dentro dessa metodologia que eu aprendi do espanhol. Falei, olha, se funciona para o espanhol, por que não funciona para o inglês? E eu também consegui habilitar no Exército. Tanto é que, para quem me conhece há mais tempo, sabe que
Eu abandonei o meu cargo com concurso público na iminência de ser promovido e eu estava selecionado para uma missão nos Estados Unidos. Olha que louco, eu montei meu squad inteiro lá, meu pelotão inteiro, selecionei os cabos, os soldados, treinei, fiz todo, fui até o último treinamento e não fui para missão. Burro, né, cara? Mas me conta aí, por que que você é focado no público adulto, empresário que trabalha embarcado, ou brasileiro que está morando no exterior? Pode ser que tenha alguém assistindo. Por que, Felipe? Bem, esse esse nicho, né, esse público, ele tem uma coisa que particularmente, né, eu comecei como professor particular ali, fui gradativamente aumentando para tornar para um modelo de escola. E particularmente eu sempre preferi a pessoa que tem a necessidade. Você comentou uma coisa agora que eu adoro quando falam isso, né? O inglês ele é muito difícil. O inglês é a língua E internacional do comércio, não é à toa. É a língua mais fácil do mundo. E a gente que complica as coisas, né? Então, esse público, ele geralmente tem uma necessidade que eu gosto de resolver, que é ele precisa para ontem. Ele precisa para ontem, ele tem assuntos específicos, ele tem demandas específicas, ele tem essa urgência, ele tem essa necessidade real. E para mim é uma questão de realização pessoal, até um desafio, eu gosto do desafio, ver aquela pessoa chegar ali, entrar falando inglês é difícil, eu já tentei aqui, já tentei ali, nunca deu certo, e eu tenho essa necessidade, já teria desistido, mas o meu trabalho, pegar essa pessoa pela mão, levar ela até o objetivo dela, isso para mim me traz uma satisfação muito grande. Então, assim, costumo dizer, o inglês é uma língua preguiçosa, uma língua onde você, sabe, ela até existem regras, não, nem vou me empolgar nesse lado que o professor vai aflorar aqui, mas que são basicamente para facilitar o discurso. Só que a maioria das pessoas, elas têm uma forma errada de lidar com o aprendizado, né? Baseado em vários, diversos fatores, não saber a sua forma de aprendizado ideal, que é diferente para cada pessoa, de ter traumas, de ter bloqueios, crenças limitantes, e aí enfim. Então, é por isso que eu gosto de trabalhar com esse público que me dá a possibilidade de explorar tudo isso de uma forma bem prática e objetiva. top demais. Esses dias eu postei lá foto da nossa aula com uma das suas professoras. Um amigo me falou assim, cara, você já saiu do exército, pra que tu tá estudando inglês? Eu falei assim, excelente pergunta. Por que que não estudaria inglês? Enquanto que hoje estou dentro do mundo do empreendedorismo, a gente fala de via permuta que oferece networking. O que é network? É uma palavra de americanizado. Opa, se a pessoa não sabe o que é network, o que significa a nível da essência, ela já está fora. E eu falei assim, cara, quanto que vale você hoje, empresário, ter acesso a um meio mais barato, mais rápido, mais prático, que é um livro? Você poder ler na essência de um cara sensacional que vai trazer insight para você aplicar dentro do teu ecossistema, dentro da tua empresa. Ah, mas eu sou pequeno. Pois é. Pergunta é, será que tu é pequeno porque te falta isso? Ou o contrário? É o ovo que nasceu primeiro ou é a galinha? Então, hoje eu olho para dentro dessa questão do inglês e eu ainda continuo em busca da fluência do inglês. Não é para dar aula, não é para fazer nada de extraordinário. É para, primeiro, satisfação pessoal. Segundo, para utilizar dentro do meu ecossistema das empresas, tendo acesso. Porque se eu espero um livro hoje, então tem editoras hoje no Brasil, inclusive, que são especializadas nisso. Elas pegam lá vários empresários, vários escritores americanos. E sabe qual é o trabalho dela, Felipe? Hum. Só traduzir para livros brasileiros. Livros em português para brasileiros. E vem de arrodo. Então agora tu imagina o tempo que tem desse deadline, né? De uma coisa até outra. Até selecionar, até traduzir, até elaborar a capa, contracapa, não sei o quê, não sei quantos milhões, vender, chegar na tua casa. Aí eu vou além ainda, né? Quando você vai pesquisar qualquer coisa, seja no Google, no YouTube, principalmente, quando você pesquisa em algo em português, você está limitado. ChatGPT, irmão, já testou em inglês?
Com certeza. Deixa eu perguntar isso, até é meio louco, né? Mas o chat GPT, quando você faz pergunta em inglês, ele é muito melhor. Sim, você pode ver Que louco. embaixo as fontes de onde ele pesquisa e sempre aparecem mais fontes do que quando você pergunta em português. Isso é muito louco. Então, você, empresário, deixa eu te contar um segredo. Eu gosto muito dessa frase. Se você não vou falar que tu é fluente, não, até porque eu sei que 5% da população brasileira hoje é fluente em inglês. Se você não está estudando inglês hoje, você está deixando dinheiro na mesa. Com certeza. Fato. Fato. Tem alguma coisa na tua empresa que tu poderia mudar porque você está assistindo um vídeo gratuito no YouTube de um cara que é um segmento, referência no teu segmento, infelizmente não está em português. Ou seja, isso aí é indiscutível. Eu até me empolguei aqui porque eu gosto desse assunto e tive boas experiências no ramo de inglês. Pergunta é, Felipe, como você conheceu o nosso ecossistema da Via Permuta? Eu conheci através do Instagram. Eu estava procurando ativamente grupos de networking, né? Eu, pessoalmente, não saio muito de casa, não tenho muito como me conectar com pessoas de fora do que eu já faço, além dos meus alunos, por trabalhar online, meu pessoal. Então, eu ficava limitado em relação a fazer networking, fazer negócios, parcerias. E aí eu estava procurando isso no Instagram. Foi onde eu encontrei o perfil da Via Permuta. Entrando lá, eu dei aquela olhada, dei aquela pesquisada. Eu tinha um sócio na época, conversei com ele sobre. E aí ele argumentou comigo: não, mas você quer mesmo? Como é que funciona? Como é que é? Não quer dar uma olhada antes e tudo mais? Geralmente eu sou essa pessoa, mas no caso ali a gente inverteu os papéis. Eu falei: olha, gostei, vou fazer. Entrei em contato lá, mandei um oi. Em seguida já veio a sequência ali, conversei aqui, conversei ali, ligação. Quando eu fui ver, já estava dentro. Opa, você falou algo interessante. Ligação. Você acredita que tem gente que reclama das nossas ligações, cara? Sério mesmo? Sério. Tem gente que fala assim, nossa, cara, como é que vocês ligam, cara? Em 2025, cara. Aí sabe por que que eu ligo? Deixa eu te contar por que que eu ligo. Que a gente tá com uma... Hoje, antes de vir pra cá, pro estúdio, a gente tinha 234 pessoas. 234 pessoas esperando pro nosso time entrar em contato. Só que se eu entrar agora, meu celular não tá aqui, mas se eu entrar no meu WhatsApp, se você entrar no seu agora, quantas mensagens vão ter? Eu não faço ideia. É muito ou pouco? Muita mensagem. Ou seja, nós somos empresários, a gente quer resolver logo. Então a gente faz a ligação, sabe por quê? É mais rápido, cara. Eu ligo, meu time liga, meu time é treinado, é old school. Inclusive eu aprendi isso no processo comercial, tenho até treinamento disso. Eu tenho mapeado os números que 30% das pessoas que a gente liga atende. Mas eu não estou preocupado com os 70 que não atende. Os 70 que não atende vai passar por uma outra sequência que vai ser pelo WhatsApp, mas não é prioridade. Porque a taxa de conversão, de resolver logo o que tem que saber, como é, o que tu tem, faz sentido ou não faz, no telefone é mais rápido. Então a gente compra tempo. Então, hoje o meu time, um dos processos que você falou, achei interessante. Fiquei preocupado se você não ia citar a ligação. Sim, a gente faz ligação. Quando você preenche o link da bio do nosso Instagram, nosso time vai te ligar. Se você não puder falar, tá tudo bem. A gente vai tentar em outra oportunidade. Se você não conseguir, tá tudo bem também. A gente vai tentar mais uma oportunidade. Ah, mas eu prefiro pelo WhatsApp. Tá tudo bem. A gente vai te chamar pelo WhatsApp. Mas lembre-se, você só não vai ser a nossa prioridade. E engraçado até, né? Antes da gente começar, eu repostei um story de uma foto aqui do perfil da Via Permuta. E eu repostei lá e um contato meu, um amigo meu, respondeu o meu story. Pô, me responder que é bom nada, né? E aí você vê a importância da ligação. Pessoalmente, eu não gosto muito de ligação, confesso. Mas, assim, ao mesmo tempo, o meu WhatsApp, se eu Resolve. abrir agora, tem um monte de mensagem lá que eu não consigo responder. Mais prático. Agora, Aí depois, se me ligar, travar meu celular, aí não tem como, aí eu tenho que dar atenção. Isso é muito louco. Porque aí depois a gente vai fazer o quê? Uma reunião. Por quê? A gente não quer ser inconsequente de querer só te vender, não, cara. Você participou desse processo. A gente vai marcar uma reunião, sabe por quê? O meu time está treinado para fazer uma análise. Nosso time é treinado em demandas de permuta no mercado. Se eu ver que você vende briefs, sabe o que é briefs? Não. Nem eu. Inventei agora.
Se você vende briefs e eu não tenho demanda para te atender, meu time vai falar assim, cara, muito obrigado pela sua vontade de querer no nosso grupo, mas você não faz sentido você entrar. Olha que louco. Quantos empresários têm essa preocupação hoje de ter um time comercial pronto? Eu vou te falar que a gente acerta em todos? Óbvio que não. Mas se você tem um time ali, né, para fazer uma análise. Se tudo der errado, você trocou um papo ali, o cara te deu uma visão, como é que tu pode conectar, com o que fazer, pererê. Agora, se achar que tem demanda, caraca, tem demanda. Escola de inglês, será que tem demanda? Óbvio que Será? tem demanda, né? A pergunta é, você entrou lá, fez todo esse trâmite, foi para análise da franqueadora, pagou, entrou no grupo. Como é que foi a experiência? Demorou ter resultado? Não, não demorou. E eu tenho que dar um mérito para minha gerente nesse quesito, porque eu tenho o estilo mais conservador, seria um understatement. Understatement. Seria pouco para descrever. Né? Então eu tava ali, na minha ideia, eu vou analisar isso aqui, vou ver como é que funciona, vou ver como é que a galera Ah, eu interage. entendi. Você ficou com a síndrome dos créditos, achar que eles são bolsa de valores, eles rendem, né? Tem bastante associado. Né? Agora o recado vai para o associado. Ele entra com crédito. É como se fosse um cartão black. Porque tem um monte de gente que entra que não tem crédito fora. Aí a pergunta dá um crédito para ele. Para que serve esse crédito? É para você usar de forma estratégica, caso você precise, antes mesmo de você vender algo. Mas tem associado que olha para aqueles créditos lá e ele cuida como se fosse um bebê. Não, meus créditos aqui eu não vou mexer, não. Porque os meus créditos. Ô, meu abençoado de Deus! Aquilo ali não vai render, não, filho. Pelo contrário. É uma estratégia que a franqueadora usa e você pode usar sem juros, cara. Me fala onde você pode pegar crédito hoje no mercado e pagar depois vendendo com o seu produto ou o teu serviço sem juros. Me explica. De fato. Eu vou voltar nesse ponto, mas fazendo um adendo aqui, né? Sempre foi do meu perfil mesmo, desde da época da escola. Eu era aquela criança que chegava, observava. Eu, como mudei bastante de casa, viajei bastante países, sempre estava numa escola nova em pelo menos uma vez por ano. E eu chegava, observava a sala, observava o professor, observava como as pessoas interagiam, até eu finalmente, ok, conheço o ambiente, agora eu vou interagir. E aí veio a minha gerente, Amanda, e aí? Vamos fazer alguma coisa? Vamos botar pra frente, vamos tal? Eu, não, tô observando, tô chegando ainda. Tá bom, me deu meu espaço e tal. E aí? Eu, tipo, caramba, ela vai me perdoar mesmo, né? Quer saber? Vamos ver. Vamos fazer alguma coisa? Vamos. Testar. Foi a primeira. Depois da primeira, foi como abrir a porteira. Foi uma atrás da outra. Aí viciou. Comprei, vendi, comprei, vendi, comprei, vendi. E aí foi, não parei mais também. Isso é um ponto muito interessante, porque isso é natural, não é só você não. O desconhecido, ele traz esse medo, é natural. Mas a partir do momento que você entende qual o objetivo principal da Via Permuta, que é o quê? De trazer novos clientes. Como? Aí você escolhe. Qual estratégia você vai usar? O que a gente orienta é que você use a tua ociosidade. Quais são os dias e os horários que você não tem cliente te pagando? Tá difícil. Se eu botasse aulas gratuitas, eu não ia conseguir um abençoado ou uma abençoada para me ouvir. É esse horário que a gente quer. Uma vez que você ainda... O problema é que tem a maioria dos empresários hoje não sabe disso. Ociosidade, que palavra é essa? Bota no Google. Ociosidade. É o quê? Tempo útil que tá na lata do lixo. É o famoso que se você não tá ganhando dinheiro, Você tá perdendo. logo você está perdendo, concorda? Então se tu tem ali, pô, quantas horas úteis por semana? Pô, sei lá, 50 horas úteis que eu poderia estar dando aula. Exemplo, acho que no teu caso até mais, né? Os horários da madrugada dele é muito louco. 50 horas. Se você só tá usando 30, irmão, você deveria estar produzindo naquelas outras 20 e não tá, ou seja, dinheiro parado. Diferente de quem tem produto. Para quem tem produto é muito lógico isso, é muito tangível. O empresário que tem produto parado, ele entende que ele está tomando prejuízo. Agora, para quem tem serviço, ele não consegue entender. Aí eu faço a analogia do médico. Pensa num médico oftalmologista. A gente tem médico na plataforma, mas não tem oftalmologista. Vamos ver a nossa associada, a doutora Cris, referência aqui nossa.
Pô, a doutora Cris tem várias especializações. A doutora Cris estudou não sei aonde, braba. Quanto que vale, quanto de prejuízo a doutora Cris toma quando ela entra numa segunda-feira de manhã e ela não tem um paciente para atender? Ou um paciente que liga para ela e fala assim: Ih, não vou conseguir ir hoje não. Quanto que vale a hora? Quanto que vale uma consulta? Então, esse ponto que a Via Permuta traz, que é o quê? Te conectar e trazer cliente para a tua ociosidade. A partir do momento que você assume assume e entende que você estava perdendo dinheiro, mas eu não vou. Tem gente que pergunta, né? Mas e o VP não transforma em real, não? Só se você quisesse me visitar na cadeia, que seria crime contra a economia. Eu não posso deixar com que essa nossa moeda interna tenha lastro. Ou seja, não tem como transformar o VP em dinheiro. Como é que tu faz isso de forma indireta? A partir do momento que você compra. Aí eu te pergunto, o que tu já comprou, Felipe? Ixi, a lista é grande. Eu já comprei, vamos lá. Eu já comprei bolo salgado com angolano. Já comprei, sempre angolano. Ué, quem não comprou com angolano ainda? Ou Tem é alguém? maluco ou é doido. Pode talvez nenhum associado, ainda não conheço. O cara não é associado, não Só conhece. se for associado Porque novo. dentro da Via Multa eles são famosinhos, né? Enfim, eu já comprei 2 computadores, um deles um MacBook. O quê? Sim, MacBook? inclusive foi a minha antepenúltima compra, não lembro. Entendi. Não, então calma aí, só pausa, rapidão. Então você tá me dizendo que você entrou na Via Permuta através do Instagram. Sim. Ainda bem que tu não ouviu teu sócio. Ainda bem que eu não ouvi meu sócio. Porque você entrou no ecossistema, ganhou cliente, Ganhei clientes. ganhou vários alunos. Com esses alunos que você antes estava perdendo dinheiro, com esses créditos você comprou MacBook, é isso? Não somente. Entendi. Comprei hospedagem. Tô fazendo terapia. Às vezes eu fujo dela, ela vai estar assistindo isso aqui. Tô fazendo também. Comprei brinde. Fiz brinde para os meus clientes. Com a gráfica. Com a gráfica da Márcia. Que mais? Meu site. Ó. As artes do meu Instagram, dos documentos que eu assino. Método Snipe. O Tô método vendo, Snipe aqui, ó. pulseira aí, né, cara, no seu braço. Inclusive, esse aqui foi minha primeira grande compra lá O que é dentro. o método Snipe? Método Sniper. Cara, o que é o método Sniper? É assim, eu que particularmente tinha um medo de vender, não sei, uma trava, um bloqueio, sair de lá, até querendo fazer, né? Sair de lá inspirado. O método Sniper foi uma imersão que me mudou bastante, me fez ver muita coisa diferente, né? Diferentemente. E tá aí até um efeito, né, colateral, indireto talvez, da Via Permuta, que foi o meu amadurecimento empresarial, que eu antes até brincava, como empresário, eu sou um bom professor. Inclusive, você falou isso no início desse vídeo. Né? Por satisfação própria. Cara, empresário que pensa em satisfação própria, ele vai tomar na cabeça. Eu sofro algumas consequências de vez em quando, mas tem umas coisinhas aí que Seu lado professor não deixa, né? tem que deixar ele de lado e você... É legal você ter falado isso. Um efeito colateral e indireto. Você amadureceu como empresário a partir do momento que você entrou num grupo de empresários. Exatamente. Né? Até durante o Sniper, eu lembro de ter falado isso, de que eu acho importante você estar entre pessoas que estejam no mesmo ritmo que você, né? Na mesma sintonia que você, de alguma forma, mesmo no caso dos empresários, né? Ali no Sniper tinha pessoal de gráfica, tinha pessoal de marketing, de BPO, e eram todas áreas diferentes, mas todo mundo no mesmo barco, de certa forma. Todo mundo empreendedor, todo mundo empresário, todo mundo querendo alcançar alguma coisa, todo mundo com um objetivo em comum. Então, isso é interessante porque quando você está nessa, você acaba ficando overwhelmed, você fica meio que sobrecarregado com algumas coisas no sentido de vai ter desafios que você vai ter que encarar que você nem faz ideia. Tipo, eu com marketing, por exemplo.
uma coisa que eu não fazia ideia de que sequer existia, que eu, nossa, é verdade, né? Ah, existe uma empresa que faz presta esse serviço que eu nunca ouvi falar, que é tão essencial, porque ali eu estava na minha bolha, no meu mundo. E eu nem sabia que eu precisava de um monte de coisa que eu precisava. Então, ter esse contato com essas pessoas veio me trazendo veio me abrindo os olhos para isso. E não somente, fiz amizades também, pessoas que entraram na minha vida pessoal ali. Então, não é tudo negócios também, né? Tudo é, relativo ali, né? Sua vida no geral, de trabalho, pessoal, enfim. Top demais. Você ter levantado essa bola é bem interessante, inclusive. Recebi um feedback de um dos nossos associados, muito interessante essa semana, com relação a eventos. Eu quero te fazer uma pergunta, mas antes eu vou falar o feedback dele. Ele falou assim, cara, os eventos da Via Permuta, tanto os online quanto os presenciais, são sensacionais. Eu tô sentindo falta de um evento sem essa capa de empresário. Fazer um movimento bem low profile. Todo mundo, tipo, um sítio, churrasco, pra gente trocar uma ideia. Eu falei assim, bingo, gostei. Equipe, quero um evento. Então, em breve teremos um evento da Via Permuta nessa pegada. Esquece roupa social, esquece. É pra gente trocar uma ideia. Num sítiozão. Então, inclusive, se você tem um sítio aí pra alugar em VP, seria interessante, né? Por que não? Seria bastante. Um sítio pra gente levar 250 empresários, mais família, se dobrar aí mais ou menos, 500 pessoas, será que daria? Uma festa legal. Talvez no final do ano? Sei. Mas vamos, isso aí é um planejamento e um compromisso em público aqui, tá? E fala sobre os eventos, cara. Eu vi que você é bem ativo, sempre vejo você nos eventos online, nos eventos presenciais. E antes de falar disso, eu vejo muita gente falar assim, eu não tenho tempo. O que tu acha dos eventos e o que tu acha desse discurso do empresário que fala, eu não tenho tempo? Bem, vamos começar, vamos por partes. Os eventos são extremamente esclarecedores, né? Os eventos online, por exemplo, sempre sai alguma coisa. Ou é uma parceria, ou uma conversa esclarecedora, ou é um negócio fechado ali na hora. Né, os eventos presenciais, a primeira vez que eu participei, até fui sorteado para fazer uma apresentação mais prolongada. Eu, né, desesperado ali, meu Deus, eu não tenho nem sei falar tanto. Ô, professor, como? Como assim, professor? Pois é, né? Acabou que eu estourei o tempo depois. Normal. Mas, enfim, ali rola muita conexão com muita gente. De novo, toda aquela dinâmica que acontece no grupo, ali acontece pessoalmente, onde você vai conhecer pessoas que fazem coisas que você nem sabia que existia, trabalham com coisas que você vê ali, nossa, cara, a gente pode fazer algo junto. Eu nem tinha pensado nisso, mas esse contato. E quem não tem tempo para fazer networking? Um empresário que diz isso, não sei, tem alguns conceitos que ele precisa rever. Vamos deixar assim. É isso que eu não entendo, porque se você fala para mim que os eventos te proporcionam parcerias, negócios, por que será que eu só quero acreditar que ele não tem tempo porque ele tá com a agenda lotada? Não consigo mais atender clientes. Ok. Agora, eu olho para esses empresários que não é a maioria, não é a minoria, é a totalidade. Todo mundo que fala isso, pelo menos que para mim, eu olho pro cara e eu pergunto: tá, mas você hoje está precisando de mais cliente? É o cara que está reclamando da economia, está reclamando do governo, está reclamando de N coisas. E ele está se atarefando com coisas que não vai levar para o objetivo dele. É um empresário, como já tem nesse canal aqui o vídeo dele e a Kim falando. É um professor de inglês que está lá perdendo cabeça no financeiro. Por quê? Exatamente. Porque ele está ocupando o tempo dele com a especialidade que não é dele. Aí, eu acredito, não vai ter tempo, só tem 24 horas. Todos nós só temos 24 horas no dia. O que você está fazendo? Então, hoje,
Na minha agenda, eu tenho horários bloqueados para fazer network. Eu tenho meta de conhecer empresários todo santo dia. Eu tenho que conhecer pelo menos um empresário por dia. Ah, é todo dia que eu consigo? Não, mas eu tenho uma meta. Quando você olha para isso, aí o pessoal fala, pô, Luiz Felipe conhece muita gente. Óbvio, eu faço isso de forma estratégica e intencional, ué. Por quê? Porque se eu estou dentro de um grupo de network profissional, você concorda comigo que quanto mais empresários eu conheço, melhor para mim? Melhor para outra pessoa também? Com toda certeza. Então é um ganha-ganha. Quando eu entendi isso na pandemia, meu jogo virou. Assim, cara, eu preciso estar na mesa com outros empresários. E até pegando a deixa do Eliakim, foi bem interessante o exemplo, porque eu, por exemplo, no começo, tendo que fazer meu próprio marketing, tendo que fazer minhas próprias artes, tendo que, sabe, fazer tudo sozinho. O dia só tem 24 horas e como eu referenciei ali como marketing, como artista, como diagramador, sou um ótimo professor, né? Então, por que que eu ia perder meu tempo fazendo algo que não é da minha competência, que eu não tenho expertise, sendo que eu tenho ali de bandeja para mim uma um ecossistema onde eu vou conseguir encontrar alguém que supra a minha necessidade. É isso. É sobre isso. Filipão, top demais. Bom saber que tá fazendo sentido para você todo esse ecossistema. Que bom que você não ouviu o seu sócio. Brincadeira. Não, é que Sempre... bom mesmo. Desculpa aí, cara. Porque você olha para esse cenário e começa a entender que, cara, o empresário hoje brasileiro ele tem que tomar algumas decisões. E o fato, às vezes, ele não tomar e procrastinar, ele deixa o dinheiro na mesa. Então, irmão, obrigado. Que seja o primeiro de muitos. E se você, assim como o Felipe, quer crescer o seu negócio, a sua empresa, está se sentindo sozinho, quer discutir com o teu sócio, clica no botão da link aí ou escreve eu quero, que alguém do meu time vai te chamar, vai te ligar, vai fazer uma chamada de vídeo com você. E se fizer sentido, você pode ser o próximo a estar aqui contando alguns cases de sucesso também. Até a próxima, se assim Papai do Céu nos permitir. Valeu!